Eu queria falar sobre dízimo, né? Estou fazendo um estudo aqui, já fiz algumas páginas, escrevi. Vou passar a limpo ainda, fazer um trabalho digitado, porque tem alguns fãs, vou colocar assim, alguns fãs que me pediram aí um trabalho digitado. Eu vou fazer direitinho com a bibliografia e tudo mais, tá beleza? Depois eu quero só a resposta aí sobre esse estudo, mas tá na benção. Então a palavra hebraica para dízimo seria azar ou assar. Essa palavra significa 10, né? E no grego seria decate, né? Que significaria 1/10 de algo, né? De uma comida, de um alimento. E a gente vai ver aqui algumas referências que eu tirei sobre a Bíblia. Então o que acontece? O dízimo ela não é exclusivo da Bíblia, ou exclusivo de Israel, ou exclusivo cristão, nada disso. A Bíblia vai relatar que o dízimo já viria antes mesmo da lei de Moisés, não é isso? E a história vai nos mostrar que era um costume antigo de você dar uma parte de 10% ou dizimar para reis, para governantes de outros países, de outras nações, né? Quando você chegava até aquele lugar, você fazia essa gratificação. E Israel adotou essa forma de você prestar um dom a Deus, né? Prestar uma gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus tinha dado para ela, porque Israel sabia que quem dava tudo para ela, né, dava as possibilidades, era o próprio Deus. Então era um dom, né? Era uma gratidão que eles queriam fazer. Pois bem, o primeiro a dar o dízimo na Bíblia, quero falar de Bíblia mais uma vez, o primeiro a dar o dízimo na Bíblia foi Abraão, né? Lá no livro de Gênesis, capítulo 14, Abraão encontra Melquisedeque. Você sabe que Melquisedeque, ele além de sacerdote, ele é o rei de Salém, né? Então, o costume humano de dar o dízimo, Abraão cumpriu. Graças a Deus eles eram sacerdotes do Deus Altíssimo. Então, o costume pode ter começado aí, né? Mas a gente vai ver também que Jacó, deixa eu pegar minha cola aqui, Jacó começou a dar o dízimo também no capítulo 28, né? A partir do verso 20 lá de Gênesis também. Jacó vai entregar o dízimo a Deus, ele vai prometer, ele faz um voto, não é nada obrigatório até então, mas Jacó ele vai prometer esse dízimo, né? Jacó representa também muitas das vezes a tribo de Israel, né? Ou a nação de Israel. O livro de Levítico vai nos mostrar que o tipo de dízimo aqui relatado, ele vai ser alimento. Como sempre o dízimo vai vir na Bíblia como um alimento, né? Às vezes é algo assim que a gente tem que colocar nos dias atuais e as pessoas acham que todo mundo trabalha com dinheiro, espécie, né? Então o dízimo deveria vir da espécie do dinheiro, porque era o fruto do trabalho, naquela época era o fruto do trabalho, só que naquela época 90% da população, praticamente, eu vou falar 90, não, uns 80, 70% trabalhavam com agricultura, né? Eles trabalhavam no campo, trabalhavam na lavoura. Então essas pessoas, para eles dizimarem, sempre foi alimento para essas pessoas. Você vai perceber, foi algo que eu vi agora por esses dias, que nenhum outro ramo da Bíblia as pessoas levavam o dízimo, né? Ou seja, no caso de Jesus, você não vê Jesus falando que levou o dízimo por ser carpinteiro, ou Paulo por ser preparava tendas, né? Paulo montava tendas, construía. Então você não vê esses dois levando dízimo, porque exclusivamente, eu vou dar algumas referências aqui, peço que vocês vejam mais para frente. Exclusivamente, toda vez que aparece a palavra dízimo, está relacionado a algum tipo de alimento, tá? Livro de Números, capítulo 18, a partir do verso 21, a gente vai encontrar um dízimo aqui para o povo de Israel, exclusivamente para o povo de Israel, né? Então ele é um dízimo que vai ser pedido ou imposto
ao povo de Israel a fazer, tá? Deuteronômio 14, a partir do verso 22, é uma espécie de dízimo religiosa, tá? É um tipo de dízimo religioso, porém exclusivo também para Israel. Deuteronômio 14, a partir do verso 28, é um dízimo para os pobres. Aqui já não vai relatar que é os pobres somente israelitas, mas vai falar que é um dízimo para pobres. Neemias capítulo 12, verso 44. Nesse contexto aqui a gente vai ver mais que uma obrigação política, né, como a apresentação de impostos, tá? Então esse aqui é um dízimo exclusivo também e diferenciado, né? Um dos mais famosos que a gente tem aí é o Malaquias 3, né, a partir do verso 8, que vai mostrar o roubo dos sacerdotes. Então, quando você vê lá no livro de Malaquias lá, falando roubará o homem a Deus, ele não estava falando que o povo roubava e não entregava aos sacerdotes, mas o povo era fiel, entregava ao sacerdote e o sacerdote roubava o povo. Então quem estava roubando no contexto de Malaquias era o próprio sacerdote, ok? Falar de devorador aí, quem quiser, depois a gente fala também a respeito disso, mas já para matar a charada, não tem nada a ver com um demônio não vindo comer a sua plantação, seu alimento do seu armário, tá bom? Mateus 23, 23. É fácil notar que o dízimo tinha a ver com ervas e não com dinheiro, né? Jesus vai relatar, vocês dão o dízimo do cominho, do coentro, né? E esquece as coisas mais importantes da lei. Então você vai notar que é exclusivo em todas as passagens, vai falar de alimento, né? Eu queria também colocar aqui algumas outras referências que eu coloquei, vou colocar no estudo, que é muita coisa, senão vai ficar meio embolado na nossa cabeça, tá? Então, só para mim terminar, eu fiz um rápido aqui introdução, né? E só vou pegar o finalzinho dessa introdução para não estragar o estudo também. Eu coloquei, porém, um bom assunto gera boas discussões. E chegamos nesse estudo, mas a intenção não era de brigar, sim de aprender. Então, a gente possa aprender um pouco mais, ouvir um pouco mais. O dízimo foi muito importante para Israel. Porém, nós somos cristãos, não praticamos o Velho Testamento indiretamente, né? Diretamente, perdão, mas Deus instituiu algo muito bonito no nosso coração, né? Que é ajudar o próximo. E o dízimo, a intenção do dízimo era sempre de ajudar o próximo. Então eu peço encarecidamente, contribua, ajude o próximo, ajude sua igreja. Se ela fizer um trabalho legal, ajude a sua igreja. Se você vê que aquilo lá está sendo um lugar de roubo, de covil de cobra, de pessoas enganadoras se aproveitando das pessoas pobres, das pessoas humildes, não contribua lá, contribua em outro lugar. Não precisa ser com 10% do seu salário, pode ser com 100% do seu salário, se assim você quiser, mas contribua, nem que seja com 1%, 0,5%, a metade de 0,5%, mas contribua, ajude a obra, é importante. Aí a igreja, direta e indiretamente, ajuda muitas pessoas, tá bom? Então, quer dizimar, como foi falado lá no Facebook, que eu falei que se hoje fosse para você dizimar, você gastava R$500 de compra, você deveria pegar R$50 dessa compra e entregar a uma pessoa que estava passando por uma dificuldade. Seria um bom dízimo. Mas eu queria retratar apenas que o dízimo se tratava de alimento e não de dinheiro. Não quero brigar com o pastor de ninguém. Se ele te ensina assim, cabe a você, sabendo disso, sabendo que não era dinheiro, cabe a você escolher se vai querer ficar lá ou não. Desde já eu deixo minha paz, a paz de Jesus Cristo, né? Deixo a paz para meus irmãos, a graça do Senhor, e que Deus abençoe a vida de todos. Se faltou alguma coisa, pode perguntar, que a gente está aí para responder. Não sou teólogo, não sou pastor, mas eu sou um irmão, quero ajudar meus irmãos. Congrego no Ministério Daniel Berg, tenho pastor Edilson Penha, meu amigo, camarada,
e sabe do meu pensamento a respeito de dízimo, a respeito de oferta, e eu ajudo, contribuo, mas não deixo ninguém me enganar. E um pastor com um bom coração, ele nunca vai te enganar, tá bom? Ele não tem que estar focado no seu dinheiro, tem que estar focado na sua alma. Se o foco dele for o seu dinheiro, tem uma coisa lá de errado. Então, se o foco dele for sua alma, a alma dos seus irmãos, lá tem um trabalho legal. Então contribua e ajuda em nome de Jesus. Deixa a paz. Amém.